Imagine acordar um dia e se ver transformado em um inseto gigantesco. Não um inseto qualquer, mas um bicho grotesco, com o corpo duro como uma couraça, muitas pernas que se agitavam sem controle e uma boca que não conseguia mais falar. Essa é a terrível realidade de Gregor Samsa, o protagonista da famosa obra de Kafka, A Metamorfose. A transformação física de Gregor não é apenas um evento bizarro, mas o reflexo mais nítido de uma alienação existencial que já existia muito antes dele virar um bicho. Gregor era, antes de tudo, um ser submisso. Sua vida era moldada pelos desejos alheios, anulada em sua própria identidade, vivendo para sustentar a família. Ele aceitava tudo, trabalhava incansavelmente e jamais questionava o peso que carregava. A desumanização de Gregor, que se concretiza em sua forma de inseto, é na verdade a revelação de sua essência já alienada. Seu corpo deformado se torna a materialização visível de uma vida de sacrifício, de uma existência dedicada unicamente aos outros. Sua família, que antes dependia dele para tudo, logo o vê como um peso. O amor e o respeito se transformam em desprezo e repulsa quando ele deixa de ser o provedor útil. A metamorfose de Gregor não é um acidente, mas o ápice lógico de uma entrega incondicional, da perda completa de si mesmo em nome dos outros. É a consequência final de uma vida onde a necessidade de agradar e servir se tornou a única razão de existir. Aqui reside um ponto crucial: o altruísmo trágico. Existe uma ilusão perigosa de que agradar aos outros a todo custo trará amor, aceitação e um senso de pertencimento. Mas o que acontece é o contrário. O custo de agradar é a perda da própria identidade, a ilusão de um reconhecimento e aprovação que nunca chegam de forma genuína. O altruísmo compulsivo se revela como uma moeda frágil, cujo valor depende inteiramente do olhar volúvel dos outros. A entrega constante, a renúncia de si em favor dos outros, é um ato devastador que pouco a pouco consome a alma. Este é um convite à reflexão sobre o custo oculto de querer ser sempre aceito, de buscar a validação externa como bússola para a vida. Pode parecer uma heresia criticar a generosidade e a bondade, afinal, são virtudes tão valorizadas em nossa sociedade, mas quando olhamos mais de perto, podemos descobrir um núcleo oculto de egoísmo inconsciente por trás dessa bondade compulsiva. O desejo profundo, e muitas vezes não reconhecido, de aceitação e aprovação. A generosidade, nesse contexto, deixa de ser um ato puro e desinteressado para se tornar uma transação emocional. Eu dou, eu sirvo, eu agrado, na esperança de receber algo em troca: amor, reconhecimento, pertencimento. E o custo dessa transação? A liberdade de ser quem realmente somos, a autenticidade de nossa própria existência. Gregor Samsa nos mostra, de forma brutal, o que acontece quando abdicamos de nós mesmos para caber nas expectativas alheias. Ele se tornou um inseto porque, em sua essência, já havia permitido que sua humanidade fosse devorada pela necessidade de agradar. Para entender melhor o que é ser um agradador de pessoas, precisamos ir além de uma definição superficial. Não se trata apenas de ser gentil ou educado, mas de uma preocupação profunda com a aprovação alheia, conforme aponta o dicionário Cambridge. O agradador é movido por um desejo quase insaciável de validação, uma sede constante de ser aceito e legitimado pelos outros. Ele sente uma compulsão interna para se moldar, para se encaixar nas expectativas alheias, na esperança de conquistar essa aprovação tão almejada. A preocupação central do agradador não está em suas próprias necessidades, desejos ou limites, mas sim na percepção que os outros têm dele. É como se vivesse sob o lema silencioso: primeiro os outros, depois, quem sabe, eu mesmo.
O autossacrifício se torna o preço a ser pago pela aceitação, pelo afeto, ou por um reconhecimento que, muitas vezes, é condicional e superficial. Cria-se um ciclo vicioso. O agradador acredita que seu esforço incansável e sua renúncia pessoal trarão amor verdadeiro e incondicional. Mas o que ele recebe é apenas uma sombra desse amor. Uma aceitação que dura enquanto ele for útil ou conveniente. Essa dinâmica me remete a uma experiência pessoal muito marcante, vivida com meu próprio pai. Ele era uma figura que hoje percebo tinha traços narcisistas. Qualquer questionamento sobre sua conduta ou suas decisões era recebido com uma rejeição automática, quase como um ataque pessoal. Eu, na minha tentativa desesperada de agradar e ser aceito, acabava me auto-abandonando, anulando minhas próprias vontades para evitar o confronto e buscando incessantemente o seu afeto. Isso gerou em minha vida uma série de relações desequilibradas, onde eu sempre me colocava em segundo plano. Eram relações que sufocavam, nas quais minha identidade se dissolvia para sustentar as expectativas do outro. A ilusão de que eu poderia de alguma forma fazer meu pai feliz, de que minhas concessões trariam a paz e o reconhecimento que tanto buscava, era uma busca por algo inatingível. Ele, sem perceber, ou talvez percebendo e gostando, se tornou o escultor da minha identidade, ditando valores, sonhos e até mesmo os caminhos que eu deveria seguir. O resultado dessa dinâmica foi uma perda gradual da minha própria identidade. Eu não sabia mais o que eu gostava, o que eu queria, quem eu era fora da sombra dele. Surgiu um vazio profundo, acompanhado de uma culpa constante por não conseguir ser o suficiente, por não conseguir preencher as expectativas dele. Na psicologia junguiana, existe o conceito de sombra, que representa tudo aquilo que reprimimos, que baniu para o inconsciente. No meu caso, era tudo que havia sido suprimido e banido pela figura dominante do meu pai. Todas as minhas individualidades que eu não ousei expressar. Eu me via em um estado de incerteza sobre meus próprios desejos, meus próprios gostos. Minha bússola interna estava quebrada e eu só sabia navegar pelos mapas que ele me entregava. A autonomia de ser e de sentir havia sido trocada pela segurança ilusória da aprovação paterna. A cada escolha, a cada decisão, a pergunta que surgia não era o que eu quero, mas sim o que ele esperaria que eu quisesse. Essa constante busca pela validação externa me aprisionou em uma gaiola invisível, onde a liberdade de ser eu mesmo era um luxo que eu não podia me dar. A reconstrução pessoal que se seguiu, depois de me desvencilhar desse jugo paterno, foi um processo doloroso, mas fundamental. Minha trajetória pessoal se tornou um alerta vivo sobre os perigos de viver para agradar, de colocar os desejos dos outros acima dos próprios. Foi quando entendi que, mesmo os entes queridos, aqueles que mais deveriam nos proteger, podem, sem intenção ou por pura ignorância, diluir nossa essência e distorcer nossa verdade mais profunda. A identidade do agradador é fluida, maleável, moldada pelos contornos do desejo alheio, tornando-se um reflexo e não mais um sujeito autônomo. Esse caminho de autodescoberta me fez revisitar a história de Gregor Samsa com outros olhos. O colapso de sua identidade, construída sobre as necessidades alheias, parecia um eco distante da minha própria experiência. Para Gregor, a utilidade era a própria condição de sua existência. Enquanto ele podia ser o provedor, o pilar de sua família, ele tinha um lugar. Mas no momento em que sua utilidade se esvai, sua existência se torna um fardo e ele é descartado. Minha utilidade para meu pai não era financeira, mas emocional, a de ser um filho que não o questionava, que o fazia sentir-se no controle. Quando comecei a questionar, a buscar minhas próprias respostas, eu também me tornei um fardo, e a rejeição veio.
A perda do norte paterno, ainda que dolorosa, abriu um vazio que me forçou a olhar para dentro. As perguntas sobre minha própria identidade se tornaram urgentes. Quem sou eu sem as expectativas dele? O que eu realmente quero? Quais são os meus gostos? Comecei uma busca incansável por respostas, mergulhando na filosofia, na psicologia. E foi dessa sede de autoconhecimento que nasceu a ideia deste canal. Eu queria compartilhar essa jornada, essa percepção de que agradar aos outros a qualquer custo é um ato de autonegligência profunda, uma renúncia à autonomia e ao direito de ser inteiro. É a construção de uma fachada, de uma versão moldada de si mesmo, que é frágil e dependente da aprovação externa. A dificuldade em dizer não é uma das características mais marcantes do agradador. Essa incapacidade de estabelecer limites faz com que ele permita que outros ditem sua agenda, suas prioridades, seu tempo, sua energia e até mesmo seus recursos. O não se torna uma palavra proibida, pois carrega consigo o temor da desaprovação, da rejeição, da perda do afeto que tanto se buscou conquistar. Essa renúncia sistemática ao não é um sinal de bondade inata, mas sim uma armadilha que aprisiona o indivíduo em um ciclo de frustração e ressentimento. Cada sim dito contra a própria vontade é um pedaço da alma que se esvai, uma gota a mais no oceano de um vazio existencial. O agradador se torna um eco das vontades alheias, um espelho que reflete as imagens que os outros querem ver, mas que não mostra a própria face. A liberdade, então, emerge não na aprovação externa, mas na coragem de ser autêntico, de dizer sim quando se quer dizer sim e não quando se quer dizer não. É um caminho de construção, de desconstrução de antigas crenças e de afirmação da própria voz. A história de Gregor Samsa e minha própria experiência são lembretes poderosos de que a verdadeira aceitação, o amor incondicional, começa dentro de nós mesmos, na capacidade de nos aceitarmos com todas as nossas imperfeições e de honrarmos nossa própria verdade. É um convite para que cada um de nós encontre sua própria essência, sem precisar se transformar em um inseto para caber no mundo de ninguém. Marquis and an earth.